O povo de Deus pode fazer em oração, irmãos, literalmente, tá? O povo de Deus em oração pode desmoronar fortalezas espirituais do inferno. Mas o povo de Deus tem que estar atento. O povo de Deus tem que estar literalmente, irmãos, com a chama da fé acesa. Como é que se vê a estrutura de um cristão? Vamos aprender com o apóstolo Paulo? Abra agora em Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo estava procurando um lugar para orar. Atos capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, dá uma paradinha, aqui começa o fato de que falei, a estrutura. Por quê? Paulo está pregando o evangelho, está junto com outros apóstolos, está junto com Silas aqui no caso, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Paulo está anunciando o evangelho. Vem essa jovem, que você viu que dava lucro aos patrões dela, porque ela fazia adivinhações, ou seja, ela tinha um espírito que fazia adivinhar as coisas. Você já sabe o que é isso. E dava aquelas consultas. Quando ela viu, entrou no caminho de Paulo. Estes homens, para quê? Para distrair as pessoas e desviar da pregação para ela. Sei lá, estes homens. Bom, Paulo se sentiu incomodado e foi e expulsou o demônio. Aquelas pessoas que tinham lucro com o demônio que usava essa moça, se levantaram contra Paulo. E agora? Então começa agora. Versículo 19. Vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado, olha só, versículo 23. Você quer ler comigo? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, dá uma paradinha? Irmãos, qual é o cristão pregando o evangelho? Eles estão pregando, falando de Jesus, do amor de Jesus, do poder de Jesus. E aí? Muito bem, estão dando ensinamentos, levam o caso, e aí? Prendam-nos. Eles estão presos, feridos. Deixa eu ler de novo aqui, versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, apanharam muito, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou onde? E lhes segurou os pés. Você pode imaginar? Eles estão no pelourinho, no tronco, espancados, arrebentados. Irmãos, caramba, eles estão cantando hinos a Deus, orando. Meu Deus, uma criança espiritual, numa situação dessa, estaria aos berros e dizendo: Deus, estou fazendo a tua obra. Como é que você deixa acontecer uma coisa dessa?
uma encrenquinha com o marido. Jesus, pastora, eu não aguento mais minha família, eu vou largar tudo, pastora. Eu já contei para vocês do copo d'água? Quem sabe? O marido trabalhava viajando. A esposa limpou a casa toda. O marido tinha uma previsão de voltar uma semana depois, mas conseguiu fazer o seu trabalho, resolver o que tinha que resolver. E uma semana antes, estava ele de volta, mas chegou de madrugada. Ela, para ocupar o tempo sem o marido, vai escutando. Está ela na cozinha, filhos já casados, então já não tem crianças em casa. Ela limpa tudo, dá polimento no azulejo. Olha lá. E aí, cansa para poder dormir, o marido não está em casa. E ele chega de madrugada e vê que a esposa está dormindo, bebe um copo d'água e pega o copo molhado e deixa na pia, sobre a bancada, e vai dormir. Vai lá, se cuida e vai dormir. Ela levanta de madrugada, nem olha para o lado. Sai sonolenta para o banheiro, vai na cozinha e vê um copo com... Ainda tinha água lá, esparramadas, gotas d'água. Gotas d'água. Meu Deus! Eu limpei tudo. Meu Deus! Aí ela parou. Ele já tinha acordado. Eu falei, o que foi, meu bem? É que eu limpei a casa toda, eu dei polimento e agora tem o copo todo molhado em cima da pia. Me ligou, pastor. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque uma madrugada, uma gritaria, eu esperava um abraço, um beijo caloroso, uma esposa me esperando, mas eu encontrei um furacão berrando por causa de um copo d'água. E agora? Pastora, a senhora pode nos atender? Eu falei, meu Deus, eu vou gastar um atendimento por causa de um copo d'água. Gente, isso é quase inacreditável, mas isso aconteceu. O atendimento começou depois do culto, numa sexta-feira, e terminou 1h da madrugada. Sabe, a gota que transborda não foi em cima da pia, foi no coração. Esse é o problema. Ele está sempre viajando, porque eu fico sozinha, porque eu não sei mais o que faço. Porque... Falei, meu Deus. Falei, irmã, quando você se casou, você não sabia? Sabia. Então por que está reclamando? Falei, minha irmã, olha eu, levanta a mão para o céu. Não, pastor, levanta a mão para o céu. Dá graças. A senhora tem um marido, tem tanta mulher querendo casar. É verdade. Irmã, a senhora está brigando por causa de um copo, irmã, molhado. A senhora está perdendo seu tempo se estressando. Tem tanta gente nos hospitais querendo beber água e não pode, porque está com câncer corroendo por dentro. Minha irmã, desperta. Paulo e Silas, irmãos, estavam espancados, feridos. Nesse tempo, despiam os presos, tiravam as roupas deles. Isso era praticamente uma regra. Eles estão nus, feridos, espancados, arrebentados. Estão cantando louvores a Deus. Meu irmão, eles sabem que eles vão vencer. Eles sabem que eles vão vencer. Sabe por quê? Porque eles são de Jesus. Olha para o teu irmão e diga, minha irmã, você sabe que vai vencer. Você sabe. Você não sabe qual é o fim da história? Qual é o fim? O fim é Cristo. O fim é se você anda com Cristo. A questão, irmãos, é enfrentar o dia mau. Eu chamo a sua atenção para aquela parte de Efésios, porque a questão é vencer o dia mau. É no dia mau que o marido abandona a esposa e abandona os filhos e a casa. Foi num dia mau que ele foi assediado lá atrás pela colega de trabalho. Aquele dia para ele foi prazeroso, mas foi o dia da desgraça da família, foi o dia mau.
Para ele foi mal. Sabe por quê? Caiu na cilada do diabo. O dia mau, todo mundo pensa que o dia mau é o dia da desgraça, Não, meu irmão. O dia mau pode ser o dia que o diabo está te assediando e você, com a gota que transbordou o copo, deu espaço para o diabo. O dia mau. O dia mau pode ser aquele que você passa numa moenda no local de trabalho, onde você só vê problemas ou só escuta coisas contra você. O dia mau. Se você conseguir passar o dia mau, ou seja, o diabo preparou, jogou tudo, ele preparou tudo para aquele dia. Ele preparou tudo para aquele dia. Quem dera, né, irmãos? Que os chapecoenses não tivessem tomado aquele avião naquele dia. Amém, Jesus? Quem dera. Paulo e Silas estavam pregando, irmãos. Paulo e Silas, o Brasil até hoje chora, irmãos. As famílias estão enlutadas. Terrível. O dia que faltou combustível por conta de uma cabeça. O dia que alguém entregou Paulo e Silas. Foram aos magistrados entregar Paulo e Silas. Olha, os dois estão aí, impondo costumes ao nosso povo, que não tem nada a ver com a nossa vida. O que acontece é o seguinte, irmãos. Existe o camelo do deserto e o camelo da cidade. Tem duas espécies de camelos, tá? Pelo que eu sei. Dentro das minhas pesquisas, o que eu captei há muitos anos atrás foi isso. Um camelo da cidade, ele pode beber 80 litros de água, tranquilo, passa uns dias ali, mas está na cidade. Um camelo do deserto, ele bebe 120, pode chegar a 180 litros. Uma caixa d'água, né? E quando o empregado do Abraão chegou lá, e ele fez a oração, quando saiu ele fez uma oração. O Eliezer, ele foi muito engraçado. O Abraão chamou o Eliezer e falou assim: Eliezer, vai buscar uma mulher para o meu filho. Eu estou envelhecendo, eu quero uma esposa para o meu filho. Vai lá. Agora, traz uma esposa e tal. E aí ele saiu com aquela responsabilidade e falou: ai meu Deus, eu não vou levar essa carga sozinho não. Ele dobrou o joelho na saída da fazenda do patrão dele. Você sabia que ele botou todos os camelos de joelho? Quem sabe? Ele botou os bichinhos de joelho. Dobrou o joelho, ele e os bichinhos todos. Todos eles oraram. Vocês estão rindo, irmãos? Mas tem bichinho que aprende. Ele fez uma oração e disse: Senhor, a primeira moça que sair a apanhar água no poço e me oferecer água que eu beba e ofereça os meus camelos, essa é a esposa que o Senhor escolheu, a mulher que o Senhor escolheu para o filho do meu patrão. E assim foi. Rebeca vai tirar água para dar de beber aos seus animais. A Bíblia diz que ela era uma pastora. E ela vai dando água para os bichinhos. Mas ela chega e ela vê aquele forasteiro e ela diz: ô Senhor, o Senhor está com sede, quer uma água? Ele disse: sim. Ela disse: vou buscar água para o Senhor. Vou buscar também para os seus camelos. Ela deu água, cerca de 120 litros. Pode até ter dado menos, porque eles iam ficar ali hospedados uns dias. Mas eu não acredito que deu menos de 80 litros assim. Sabe por quê? Porque eles vinham de uma viagem muito longa. E ela deu de beber a todos eles. Foi ela que se ofereceu. E eu falei: que bom que a sua sogra não é um camelo, né? Porque se fosse, ela ia ficar com sede. Sim, ela ia ficar com sede, não ia não? Ela ia pegar 80 baldes na mão, 50 baldes. Não, minha irmã, ela não ia pegar. Eu falei: por que você não se alegra que você não tem uma sogra camelo?
Você tem uma sogra de verdade. Por que você não luta para ganhá-la? Para Jesus. E foi batalha. Mas nesse dia, Deus falou com ela. Já tinha passado um tempo. Caramba, pessoal, ela chorou. Falou, Jesus, me perdoa. Passou um tempo. A sogra chegou para ela e disse, olha, eu te peço perdão que eu falava mal de você. Mas eu estou vendo que você é uma pessoa maravilhosa. Ela ganhou a sogra, irmãos. E ganhou a sogra para Jesus. Acabou o problema. E depois que a sogra entendeu a palavra, nunca mais se meteu na vida deles. Acabou o problema. Viajavam sozinhos, a sogra ficava cuidando da casa. Tranquilo. Agora, irmão, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, digo a todo casal, vai casar, quem casa que é casa. Mas cada caso é um caso. Você vê, ela entrou em desespero e foi para a casa dos pais. Paulo e Silas estavam espancados, arrebentados, humilhados, despidos, feridos. Estão o quê? Orando e cantando louvor. Sabe o que é isso? Estrutura espiritual. Fala para o teu irmão que é estrutura, meu irmão. Que é estrutura, meu irmão. Vocês sabem que os demônios são debochados, né? O diabo fica procurando toda a falha do cristão. Toda falha. O bicho fica tentando pegar toda falha. Toda falha. Para quê? Para se aproveitar e trabalhar. Você acha que ele vai perder uma oportunidade de pegar um cristão fraco, murmurando, falando besteira? Você acha que ele vai perder a oportunidade de ir lá buzinar no ouvido, na cabeça do patrão? Se o empregado está lá, titi, contra o patrão, revoltado? Pois é, meu irmão, é por isso que muita gente que é de Jesus cai no laço do diabo. Porque não se prepara para vencer o dia mal. Todo filho de Deus, meu irmão, ele tem que estar preparado. Ah, pastor, o dia mal não vem na vida do cristão. O mal não te toca se você estiver firme na fé. Jesus te guarda, mas o dia mal acontece. Então o cristão tem que estar preparado. Ele tem que estar firmado na rocha. Ele não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Ele não pode se deixar abater o espírito. O nosso espírito, meu irmão, é o lugar da nossa força, do poder de Deus em nós. O cristão tem tantos recursos, irmãos. O cristão, ele tem a palavra viva de Deus com todas as armas que oferece, com todos os cuidados, com todo o ensinamento. O cristão tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, um toque de Deus. Um toque de Deus. Basta um toque. Vocês têm visto as segundas-feiras? Alguém tem contemplado? Meu irmão, não tem como o mal se esconder de Jesus, não tem. Toda pessoa que abrir o coração, ouvir a palavra, se colocar, se puser debaixo da unção do Espírito de Deus, se liberta. Meu irmão. Não tem como não se libertar. Dá ouvidos. Agora leva a sério. Leva a sério porque as pressões espirituais são muito grandes. Satanás não quer que você seja a luz para esse mundo. Ele não quer que você seja o espelho de Deus. Lembra de quinta-feira? Lembra? Não é isso? A luz de Cristo brilha através do seu povo. Pensa nisso, meu irmão. Deus fez você para você vencer as batalhas. Sabe quando começa a sua vitória? Na sua comunhão com Deus. Onde começa a sua vitória? Quando você começa a criar estrutura espiritual. Às vezes Deus permite, irmãos, que a gente passe por umas pressões violentas. Pressões, sabe para quê? Para desenvolver músculos quê? Espirituais. Porque aí você começa, vou para a oração. Levanta uma madrugada. Não, eu não posso ficar de olho no relógio, eu não posso ficar preocupado, né, com compromisso lá, com as redes sociais. Não vou, se alguém vai me passar uma mensagem, se o chefe vai me chamar agora. Não, nada disso. Eu vou me colocar diante de Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu vou entrar na presença de Deus para valer. Há um tempo atrás, um senhor me procurou e disse: pastor, me ajuda porque já faz 15 anos que eu tenho uma tentação de diabetes, e às vezes eu vou parar no hospital, a coisa fica séria, quase em coma. E eu falei, só que precisa de um milagre. Então vamos lá. Fui explicar a Isaías, tudo isso eu já sei, pastor. Falei, então o que está faltando? Está faltando o senhor crer. Disse, pastor, mas eu creio. Falei, irmão, o senhor se consagra? Eu quase não lhe vejo na igreja. Eu quase não lhe vejo. Meu irmão, começa a buscar. Vem na quarta-feira. Vem no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Quarta-feira é estudo da palavra de Deus.
se enche do Espírito Santo, se robustece. Vamos lá. Senti no coração, você é batizado no Espírito Santo? Baixou a cabeça. Falei, irmão, o diabo sabe, meu irmão. O senhor está vulnerável. Espiritualmente. O senhor não tem força, irmão. E aí? Vamos crer. Ah, mas eu pensei que a unção... Sim, mas há quanto tempo o senhor já é de Jesus? Ih, pastor. Pois é. Vamos começar a buscar? E lancei o relógio de oração. Podia ser curado num culto. Quanta gente já foi de doenças muito mais graves. Mas eu senti de dizer, Senhor, participa do relógio de oração. E ele disse, vou fazer um desafio comigo mesmo. Vou orar de madrugada. Eu falei, não faz isso, é muito sacrifício, o senhor não está nem acostumado a orar. Imagina quem nem ora orar de madrugada. Mas eu vou fazer. Eu falei, olha, o senhor com Deus, agora cuidado, isso aqui é voto. Se o senhor fizer um voto com Deus e não cumprir, o senhor vai ficar em situação difícil aí vai ser pior a situação. Não, quando eu começo uma coisa... Tá bom. Não levou 20 dias, veio ele. Pastora, que coisa. Eu estava na minha casa, dobrei os meus joelhos, daqui a pouco cansei de ficar, o relógio de oração era só de 30 minutos, 30 minutinhos. Aí eu dizia assim, dobra o joelhinho se puder, uns 5 minutinhos, 10, né? Quem está começando, quem já estava acostumado fica uns 15. Bom, pastora, eu estou impressionado. Eu falei, o que houve? Ele disse, eu senti um calor, teve um determinado momento, uma coisa estranha dentro de mim, mas me deu uma alegria, eu falei umas coisas assim, e aí subiu um calor no meu corpo, mas um calor, pastor, eu estou até agora impressionado. E eu dentro de mim, né, Jesus passou e passou o fogo, curou tudo. O homem foi batizado no Espírito Santo de madrugada. E aí, irmãos, e aí estranhou. Se sentindo bem o tempo todo, Naquela época não tinha esse negócio de teste em casa. Foi lá no médico que cuidava dele. E o médico pede o exame, fez o exame. O médico levou um susto, porque a vida toda cuidou dele com com glicemia altíssima. E o médico disse, o que o senhor fez? Ele disse, eu orei. O senhor virou religioso? Ele disse, não, aprendi a orar. Eu aprendi a orar. Eu orei, não sei o que aconteceu, só sei que... E aí? Nunca mais. Uma madrugada. Irmãos, não é regra. Isso não é regra. Mas vamos a uma realidade. Tem o dia mau, mas tem o dia da bênção, meu irmão. O dia mau não depende de você, mas depende da sua estrutura. O dia da bênção depende da tua busca, da tua dedicação. Pastora, quando é o dia da bênção? Todo dia. O dia da bênção é todo dia. Todos os dias, irmãos. O Espírito Santo está esperando você orar. Todo dia Jesus está esperando você para receber o que Ele tem a te dar. Todo dia. Então, vida com Jesus é cada dia. O povo de Deus erra, irmãos. É lamentável. A gente fala, a gente sacode, né? Como Jesus fez com Marta e Maria. Jesus está pregando, e Maria está aprendendo. A Marta chega lá, insatisfeita, quer tirar a Maria de perto de Jesus. Porque é assim, irmãos. Quem não busca Deus, quem não tem essa visão de vida espiritual estruturada, não suporta ver uma pessoa praticante da palavra. Você é fanático. Você só quer saber de igreja. Poxa, você foi ontem. Na quarta-feira você foi. O que você está fazendo de novo? Por que quinta-feira? Você foi ontem. É assim ou não é? Meu Deus, domingo, eu sei que domingo é dia do evangelho, vai à igreja no domingo. Você vai na segunda também. É domingo, segunda também. Diga graças a Deus. Meu irmão, as pessoas estão... Caramba. Marta vai até Jesus e diz, Senhor, não se te dá, o Senhor não se toca não, que a minha irmã, ela me deixa trabalhando ali, eu estou ali ralando, sozinha na cozinha, sozinha, ela está aí sentada nos teus pés, não faz nada. Dize que me ajude. Ela chegou e disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe serviço, ó, dize pois que ela me ajude. Ou seja, eu não estou te ouvindo, ela também não vai te ouvir.
O diabo não diz assim para você: eu não quero você ouvindo a verdade, eu não quero você se enchendo do Espírito de Deus, eu não quero você recebendo Jesus, eu não quero você se preparando para o dia que eu estou preparando para a cilada. Que isso? O diabo não vai dizer. Ele não vai chegar para dizer: eu sou o diabo, eu preparo ciladas e eu não quero que você busque esse Deus. Porque se você buscar, você vai gritar e vai dizer: resistir ao diabo, você vai resistir e eu vou ter que fugir. Por quê? Porque está escrito: resistir ao diabo. Você crê nisso? O problema é esse, irmãos. O cristão não se prepara. O dia mau, irmãos, é o dia que um filho se levanta contra o pai. E o pai, descontrolado e despreparado, mete o braço nele. E aí a família foi dividida. O dia mau, irmãos, é o dia que alguém solta a língua e ofende quem já está machucado. E esse machucado, se não for tratado lá na frente, pode virar um assassinato. Pastor, o dia mau, irmãos. O cristão tem que saber vencer, se preparar, criar estrutura para passar tranquilo pelo dia mau. Ou seja, fazer tudo o que é necessário. Mas o que é necessário? Segurar as pontas, meu irmão. Domínio próprio. O que é necessário? Fazer ouvido de mercador. O que é necessário? Vamos lá, vamos em frente. Resistir. O que é necessário? Fazer a oração certa. O Espírito Santo é que vai direcionar para o que é necessário. Agora, a preparação, ela é minha, ela é tua. O dia mau é o dia que o diabo prepara para atacar o cristão, para tentar atingi-lo, para tentar prejudicá-lo, para tentar destruí-lo, para tentar acabar com o casamento, para tentar dividir uma família, enfim, para tentar ter uma cilada. Tem que ser sensível ao Espírito Santo. Irmãos, filho de Deus tem que ter comunhão com Deus. Diga graças a Deus. Volta lá em Efésios, rapidamente, nós vamos. Carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 13, onde nós estávamos, 13, lê comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, esse é o final da história. Algumas pessoas, depois de passarem pelo dia mau, irmãos, elas ficam desanimadas, prostradas. Lutaram, suportaram, seguraram, passou. Mas a mágoa ficou. Entra dia, sai dia e não desabrocha. Entra dia, sai dia, não quer mais ouvir. Entra dia, sai dia, está com raiva. Entra dia, sai dia, já não consegue orar. Entra dia, sai dia e não faz uma consagração. E vai desanimando, desanimando, desanimando. Quando perceber, meu irmão, já se afastou de Jesus há muito tempo. Isso se o bicho não pegou numa cilada pior. Pastora, o dia mau. O dia mau, ele vem para tentar, irmãos, acabar com o cristão. Ou separá-lo de Deus. Ou arrebentar com a família. O dia mau. O cristão tem que ter armadura, estrutura. Paulo e Silas estavam pregando. Foram presos, espancados, arrebentados. Mas estavam cheios do Espírito Santo. Cheios de compaixão por aquela gente. E aí, ficaram presos. E a fé no poder de Deus, acesa e firme. Cantam, estão presos. Num tronco. Presos pelos pés, pelas mãos. Estão presos. Ou prendiam assim, ou prendiam assim. Em regra, posição tenebrosa. E aí? Primeiro espancaram, espancaram, espancaram. O que estava no coração deles? Temos que ganhar essa cidade para Jesus. E aí, vamos buscar o nosso Deus. E louvam e oram, e louvam e oram, e louvam e oram, e oram, e oram. A unção desce, o bicho desaparece. O lugar treme. O que aconteceu? Versículo, vamos lá, voltar em Atos agora, rapidamente.
Atos 16, 25. Atos 16, 25. Vamos juntos? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas. Quantas? 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 Diga, todas as prisões caíram por terra. Será que você está entendendo o poder da oração e do louvor? Será que você está entendendo a necessidade da estrutura espiritual? Meu irmão, cristão guerreiro é aquele que passa pelo dia mal sem ser atingido. Diga graças a Deus.